Então, vocês não podem aceitar qualquer questão. Porque essas questões, são colocadas para você como enigmas e como pegadinhas. E quem gosta disso é o diabo. Quer dizer, o diabo gosta de colocar para você questões que não tem saída, que você fica atrapalhado, que você fica louco para encontrar uma resposta, e você fica correndo atrás da resposta como um cachorro que você tivesse amarrado uma salsicha no rabo dele e ele fica correndo ali. Tá? Então as pessoas estão correndo atrás da salsicha faz séculos. Tá entendendo? Muito bem. O verdadeiro espírito filosófico, ele não joga com conceitos abstratos. Ele quer criar conceitos para descrever ou explicar a realidade da experiência. A realidade da vida humana. Ou seja, quer cavar onde está e não numa altura teorética hipotética onde você vai ter uma resposta final sobre uma questão metafísica do determinismo de livre-arbítrio. Né? Isso é teatro mental. Tá certo? Se vocês lerem os diálogos de Platão, vocês verão que Sócrates está continuamente trazendo as pessoas de volta, desde a altura onde elas criam as suas opiniões, para a realidade do que elas efetivamente sabem. Às vezes até mostrando a ela que elas sabiam mais do que imaginavam. Elas estavam curtindo um falso conhecimento inventado, construído, quando na verdade, se procurassem dentro de si mesmo, encontrariam mais conhecimento, tá certo? Simplesmente pelo método da confissão, como ele faz no diálogo Mênon com o escravo analfabeto. Eu não sei se o exemplo que Platão inventou ali, de mostrar que o escravo sabia alguma coisa de geometria, eu não sei se esse exemplo é totalmente adequado, mas é uma imagem, uma figura de linguagem, para dizer, olha, tem muita coisa que você já sabe, e que basta você declarar as coisas como elas são, tá certo? E você vai descobrir que você tem um depósito de conhecimento enorme. Você não precisa inventar, não precisa criar nada, não precisa construir nada. Então, mas quando vem alguém e lhe coloca essas pegadinhas, como por exemplo determinismo e livre-arbítrio, o que você tem que fazer é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi bem. O que você quer dizer com essa coisa? Ou seja, nós vamos pegar essa dupla de conceitos e tentar aplicá-los à realidade da experiência tal como eu a conheço, para ver a que eles se referem na verdade. Então, o determinismo e o livre-arbítrio, das duas uma. Se você tem que escolher um deles, é porque você o está tomando como absolutos. É o livre-arbítrio total ou o determinismo total. É assim? Ora, se esses conceitos são absolutos, eles só podem se aplicar, vamos dizer, a seres que tenham esta dimensão absoluta. Então perguntemos, existe determinismo e livre-arbítrio em Deus? No infinito? Deus pode ser livre ou predeterminado? Bom, por um lado, vamos dizer, ele já sabe tudo o que vai acontecer e tudo o que ele vai fazer. Ele é onisciente, então ele já sabe tudo. Então, digamos, então ele está predeterminado. Digo, sim, mas ele está predeterminado por quem? Se nada o predeterminou, ele não pode estar predeterminado. Não é porque ele decidiu fazer tal qual coisa, tá certo? Que você pode dizer que ele está predeterminado. Ele não está predeterminado, ele está determinado. Ele está decidido. Por outro lado, Deus pode ser livre. Eu digo, livre do quê? Existe um elemento externo que possa coagi-lo? Não. Então ele não pode ser nem prisioneiro nem livre. Esse conceito não se aplica. Então, de cara, tiramos, excluímos esta dimensão. O conceito de determinismo e de arbítrio não se aplica a Deus. E, portanto, não podem ser tratados nesse nível. Muito bem, tentemos agora, então, aplicá-lo aos seres humanos. Vejamos se um determinismo absoluto ou um determinismo
ou uma liberdade absoluta, pode ser concebida em função da realidade dos seres humanos, tal como ela se apresenta na nossa experiência. E muito bem. Se eu tivesse uma liberdade absoluta, eu faria o que eu bem entendesse. E nada poderia me limitar. Ou seja, todos os seres em volta estariam todos predeterminados por mim. Então, a minha liberdade absoluta traria o determinismo para todos os outros. Eles estavam todos ferrados. Se existe um ser humano absolutamente livre, ele é o único. Não pode haver dois seres humanos livres. Então, conceito da liberdade absoluta, babau. Se por outro lado, eu estivesse totalmente predeterminado, os meus pensamentos também estariam predeterminados. E não haveria possibilidade de eu me colocar alternativas. Se eu estou predeterminado, os meus conhecimentos também estão predeterminados. Estão predeterminados todos desde já, e eu tenho em mim já o conjunto de todas as predeterminações que me definem. Portanto, eu tenho de tê-las não somente no meu ser, mas também no meu conhecimento. Então, se eu fosse totalmente predeterminado, eu não poderia colocar esta questão. Então, vemos, primeiro excluímos, determinemos o arbítrio do plano divino. Não se aplicam a Deus. Tomados como conceito absoluto, também não se aplicam a mim. Agora eu vou lhe dar um exemplo. Você se apaixonou pela fulaninha. E você quer pedi-la em casamento. E você sabe que ela está apaixonada por você. Você sabe que você não é nenhum idiota. Você já percebeu o negócio. Então você vai pedi-la em casamento e você sabe que ela vai aceitar. Ela fez isso por determinismo ou por livre-arbítrio? Ela está totalmente livre? Não, se ela estivesse totalmente livre, ela poderia mudar 100% num instante, sem nenhum motivo. Ela está totalmente predeterminada? Não, porque senão o sim que ela vai dar não teria valor para você. E você nem pediria. Então, esta simples situação humana, uma situação elementar, que todo mundo, toda pessoa casada passou pelo menos uma vez na vida. Os divorciados também, os viúvos também. Todo mundo passou por isso. Tá certo? E quem não passou, vai passar. Tá certo? Espero que passe, pelo menos. Essa situação tão simples não pode ser descrita em termos de determinismo e livre-arbítrio. Ora, se existe uma situação humana, uma única, que não pode ser descrita em termos de determinismo e livre-arbítrio, muito menos o poderá a totalidade da condição humana. Então, eu queria saber quem foi o filho da puta que inventou este problema. Inventa dois conceitos extremos, absolutos, e joga para você e quer que você escolha. Se você escolher um, está errado. Se você escolher o outro, também está errado. Se você escolher uma mistura dos dois, também está errado, porque a mistura os anularia automaticamente. Se você disser, nós somos meio determinados e meio livres, você não disse nada. Não preciso explicar muito isso. Vocês são inteligentes. Entenderam que o sujeito que é meio determinado, meio livre, não é determinado nem livre, ele é uma terceira coisa, que você não sabe explicar o que é. Então, muito bem, é essa terceira coisa que interessa. E essa terceira coisa é a realidade da condição humana com toda a sua complexidade. Existem centenas de conceitos filosóficos que são só pegadinhas. São fuga da realidade.